Então, quando a gente olhar a estratégia digital, a gente tem que olhar para a sustentabilidade digital, que tem cibersegurança, dados e IA. E quando nós fizermos a média ponderada entre todas essas três matérias, o Brasil hoje tem uma maturidade de 0 a 100 de 50%. A gente tem uma grande jornada para melhorar e para evoluir. Em termos de risco, 44%. Então, se tiver um ataque bem elaborado ou, de repente, não tiver o cuidado adequado com os dados, pode sim, desse ataque, 44% de chance de gerar esse impacto financeiro. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Realmente essa palestra anterior, a Poliana, foi bem interessante no sentido de que, atuando como conselheiro e lá no nosso podcast, eu tenho notado muito disso, do Long Life Learning, a gente falava do WIDE, e realmente deu para complementar muito isso, que são essas especialidades que a gente precisa para o futuro. E dentro da minha carreira eu acabei escolhendo isso também, eu vim muito por uma área técnica, depois eu fui para uma área de negócio, e hoje eu estou muito para uma área de comunicação, para conseguir conectar esses pontos, essas matérias que são tão complexas da área de cibersegurança, da área de tecnologia, para com os negócios. Nós, da área técnica, muitas vezes queremos que esses executivos, os conselheiros, os ministros, entendam muito da nossa área. Mas pensem, a nossa área é nova. Nós somos ali, né? Estou falando da minha idade, que eu sou lá de 80, a primeira geração dos times de cibersegurança que realmente estão se aproximando um pouco mais da área de negócio. E eles têm que se preocupar com tantas coisas, desafios geopolíticos, a parte de tendências de mercado, dolarização. É muito difícil eles dedicarem tempo para entender do nosso tema. Então, não é muito melhor se nós dedicarmos tempo, melhorarmos a nossa comunicação, termos estratégias de storytelling e também sabermos nos vender os nossos projetos para esses gestores? Com certeza, essa abordagem vai acabar te ajudando a ficar mais próximo ao negócio, ter mais espaços e ter uma voz ativa para conseguir fazer essas transformações que são mais profundas dentro da sua empresa, dentro da sua instituição. Eu sou de uma época que os maiores problemas que tinha de cibersegurança era uma caixa postal cheia de e-mail, ou um computador lento por causa de um vírus, e esse vírus ele era anunciado no Fantástico, no domingo. Falava-se assim, tem um vírus lá na China, ele está caminhando, vai passar pela Europa, na semana que vem ele estará aqui no Brasil. A gente já viu que os problemas de hoje eles são muito, muito mais complexos, porque nós estamos falando de ataques que acabam criptografando uma instituição de governo e ela deixa de prestar serviço à comunidade, de um laboratório que ele é impactado e ele deixa de levar os resultados do exame para o hospital que tem uma cirurgia de emergência para ser feita e N outros exemplos que a gente viu no dia a dia. Então hoje a cibersegurança ela tem que ser pensada de uma maneira para estar sempre apoiando o negócio, para garantir a perpetuidade da empresa e a continuidade dele. Quando a gente olha esse cenário... Quando a gente olha esse cenário em que nós estamos inseridos hoje, eu separei aqui em alguns pontos desse grande radar. Vamos falar um pouco do cybercrime, dos ataques e das fraudes. Quando a gente fala de cybercrime, a gente pode enquadrar muito bem esse cenário como se fosse uma unidade de negócio mesmo. Eles estão buscando ter um maior retorno frente ao investimento de tempo e recursos e ter esse retorno o mais rápido possível. Não é igual a gente falar de negócio que tem que reduzir o CAC e aumentar o LTV. Então, dentro do nosso ambiente, quando estamos falando de cybercrime, é importante que a gente levante a barreira o suficiente, não só para ter uma melhor postura de mercado, não só para ter a conformidade com relação à legislação, mas também para evitar que esse atacante esteja dentro do teu ambiente e venha gerar um impacto. O cybercrime, vocês notaram que quando eu comecei, eu falei muito desses ataques que foram disruptivos, os ataques de ransomware, que buscavam criptografar o ambiente e pedir um resgate. Vocês notaram que em 2025 esse número de ataques reduziu muito? Qual que foi o ataque que aumentou em larguíssima escala? A parte de fraude. A partir do momento que a gente está mais digital, esse desafio, essa superfície de ataque, fica muito maior. E os atacantes, eles sabem muito bem disso. O crime tradicional já está envolvido no cybercrime. Eles estão ganhando muito mais dinheiro com essa abordagem digital do que a abordagem tradicional. E a exposição é muito
menor, porque você está de trás de várias barreiras ali tecnológicas, você não está exposto na rua. Então, quando você começa a olhar isso com os olhares do cybercrime, hoje está muito mais fácil você subtrair esses valores de sistemas, de operações, de fintech, do que você ir lá criptografar o ambiente, pedir resgate, ficar negociando. Então, hoje é muito importante que a gente tenha um olhar para dentro do nosso negócio e entenda como que ele pode ser impactado através da fraude, que a fraude é digital hoje. Eu vou pular um pouquinho... eu vou pular não, eu vou falar do segundo item. O caso que a gente teve do Pix, que foi uma fraude de mais de 1 bilhão esse ano, foi muito impactante para o nosso ecossistema, porque mostra um problema que já vinha sendo mapeado, que é o risco da cadeia de fornecedores, e que os CISOs sempre tiveram ali como um desafio muito grande, que é o insider. Por quem é um insider? É alguém de dentro que, por algum motivo, vendeu essa credencial, esse acesso ao ambiente, então o atacante não teve que atacar a empresa, ele não teve que explorar uma vulnerabilidade, ele simplesmente fez o login dentro do ambiente. Então, com a ajuda de um insider que tem um acesso legítimo, uma máquina corporativa, é muito mais difícil você identificar e ele reduz muito o tempo para o ataque conseguir trazer esse retorno, conseguir fazer essa subtração dos valores. Então, quando a gente olha o cybercrime hoje, se preocupem muito com a cadeia de fornecedores. Por mais que você levante a barra, a maturidade do seu ambiente, você não vai se eximir de estender o braço e ajudar esses seus fornecedores a elevarem a maturidade também. Porque quando você tem essa conexão sistêmica, ali pode ser o vetor de ataque, o teu próprio fornecedor. E tem algumas empresas e instituições que ainda não estão pensando num outro modelo, que é o qual você não tem uma conexão sistêmica com esse fornecedor. Mas esse fornecedor, por algum motivo, teve o ambiente impactado, de repente criptografado, e ele não consegue mais emitir nota fiscal. Se ele não emite nota fiscal, não saem mais os caminhões. Se os caminhões não saem, não há o transporte do insumo de uma matéria-prima para a tua indústria, de um produto de altíssimo valor agregado, talvez o maior produto do teu faturamento no final do ano, e você vai sim ser impactado por uma empresa, um parceiro que não tinha uma conexão sistêmica, mas que foi impactado de alguma maneira. Tem também órgãos, instituições de governo que foram atacadas, criptografadas, que o município acabou não conseguindo emitir nota fiscal por 2 meses. Então, esse impacto é muito grande. Então, através do fortalecimento da cadeia de fornecedores, o ecossistema fica muito mais maduro. Cibersegurança é um risco sistêmico. E uma coisa que eu já vou dar um spoiler aqui, da gente olhando para frente, a gente está batendo muito nessa tecla, o World Economic Forum colocou lá como um dos maiores riscos a cadeia de fornecedores, já vai chegar o momento que a gente vai ter que estender a mão e ajudar os nossos clientes a elevarem a maturidade também, porque o nosso cliente, quando está conectado via sistema conosco, pode sim ser esse vetor de ataque. E quando a gente fala do insider, é muito difícil a gente fazer esse mapeamento. Então vai muito dos gestores entenderem como que está a motivação, o humor, às vezes até a vida pessoal desse colaborador, porque o cybercrime ele acaba explorando os vulneráveis. A gente vê esse problema que a gente está com as apostas, né? Se tem alguém devendo muito, né, eles têm acesso a essa lista de devedores e ele tem um acesso importante dentro da empresa, vai ser o primeiro a ser aliciado, porque ele vai acabar resolvendo um problema pessoal e para ele não é tão tangível o estrago ou a penalidade que ele pode receber por só disponibilizar um usuário e senha. Tem um outro caso também, onde surgem muitas aberturas de contas de laranjas em bancos fintechs, bancos digitais, desculpa, que é quando há de repente, o fechamento de uma grande fábrica numa cidade, onde todos ali estão preocupados com o futuro, eles vão até essa cidade e eles remuneram por cada conta aberta ali dentro, ou também a parte de apostas, que a gente tem visto bastante, né? Então, se você está devedor, você acaba ali estando mais disposto a fornecer seus dados, a abrir conta, e aí fica muito difícil. Quando você tem todas essas contas de laranjas que estão abertas, na hora que é feita a subtração no valor elevado, ele lavado, não, distribuído de uma maneira muito rápida. As instituições financeiras não conseguem correr atrás desse valor que foi subtraído. Quando a gente fala de ataques de nações, acho que já está
mais claro do que nunca. A gente teve esse caso recente lá na Venezuela, aonde quando houve a captura do presidente da Venezuela na época, ficou claro na fala tanto do presidente dos Estados Unidos quanto quem estava cuidando da operação, me fugiu o nome agora, que ele comenta, esse ataque foi tão orquestrado que conseguiu levar terra, mar e ar e a dimensão cibernética para garantir o sucesso daquela operação. E através de ataques cibernéticos, a energia, a telecomunicação foi impactada de uma maneira que enfraqueceu aquele ambiente. Depois dos ataques aéreos, ali as demais armas que estavam no mar, os navios, portas-aviões, e depois os especialistas, né, o exército, a Força Delta que estava em solo. Então, isso ainda está um pouco distante do mundo tradicional do cybercrime, porque as barreiras ainda estão baixas, não precisa ser um ataque tão elaborado quanto esse, mas desde já a gente tem que entender que isso é algo possível. Está um passo de quem tem o motivador, que é uma característica ali de quem está falando dos ataques de nações, que tem muito a ver com a soberania nacional. Essas armas cibernéticas estão à disposição. E uma coisa que me preocupa muito é que você não precisa ser um grande expert em cibersegurança para fazer esse tipo de ataque. Hoje já tem, hoje não, né? Já há algum tempo está disponível o Crime as a Service. Você com pouco conhecimento pode acessar sites que através desses sites vai fazer toda essa jornada, esse ataque, vai vender credencial, vai vender acesso a uma empresa que você quer subtrair valores ou até buscar informações estratégicas. O hacktivismo no último ano acho que não foi tão em voga, tirando alguns outros países que tinham ali conflitos, divergências sociais, porque o hacktivismo é isso, ele está muito mais com viés político, às vezes cultural, do que alguma outra coisa. Então, no ano passado, eu não vi o hacktivismo no topo dos riscos, né? Como a gente viu em tempos que tinha lá o Anonymous, né? Vocês devem lembrar daquela época que foi muito presente. Aqui, acho que não passou de novo. Perfeito. E para a gente conseguir fazer essa comunicação de traduzir o técnico para um olhar de risco, benchmark estratégico, a gente fundou o MIT, que é o Markets Information Technology Institute, que a gente faz uma parceria com o JX, depois eu vou comentar com vocês o que a gente vai trazer para vocês nesse ano. Nós fizemos uma pesquisa, a primeira versão dessa pesquisa foi em 2023, foi só cibersegurança. Depois teve 24 e no ano passado teve 25. Então a pesquisa de cibersegurança, ela já está com uma maturidade maior. Ano passado a gente fez o de inteligência artificial, foi muito interessante. E ano passado também foi a primeira vez que nós fizemos a de governança de dados. E nós, em novembro do ano passado, lançamos o resultado dessa pesquisa lá na Arena B3, aqui em São Paulo. E no ano de 24 também foi lá. E foi interessante que no ano de 24, o Gilson, presidente da B3, a Bolsa de Valores do Brasil, havia comentado, na fala de abertura dele, que a gente tinha que buscar a sustentabilidade digital. E naquela época a gente não tinha a matéria de dados ainda, a DIA estava embrionária, foi aonde trouxe para a gente, né, realmente esse caminho de trazer o olhar do risco digital. E sempre com a premissa dos indicadores que nós trouxermos serem indicadores de negócio, terem um benchmark local. Tem relatórios incríveis de cibersegurança, de tendências de mercado, da IBM, da Verizon, da Mendes, que agora está com a Google. A Trend Micro fazia alguns relatórios bem interessantes para a América Latina, mas para o Brasil, focado, dividido por vertical, realmente a gente não tinha esses números. Então a gente focou muito para rodar essa pesquisa, para conseguir ter esse benchmark, que é um dos itens que o Conselho acaba se utilizando para tomar as decisões. Então ele usa o quê? Benchmark, indicadores de risco e impacto financeiro. Então toda essa pesquisa que é feita, que sim tem uma bagagem um pouco técnica, o resultado dela é completamente relacionado
ao negócio. Então, o MIT, Markets Information Technology Institute, que é liderado pelo professor Edgar Cornacchione da USP, ele é o General Manager de lá, é o diretor-geral de lá, a gente acaba pegando para cada matéria especialistas do mercado de cibersegurança para criar esse conteúdo. Para a versão de 2026, a gente está junto com o Tupinambá também, que vem nos ajudando há bastante tempo, o Zilo, que está na Google, Rogério, que agora foi para o Bradesco, e o Glauco também, que está comigo em algumas outras iniciativas. Para quê? Para que essa curadoria de conteúdo não seja um assessment muito demorado, mas que ele seja objetivo ao ponto da gente conseguir fazer com que o maior número de pessoas responda. Por que a maturidade digital ela é importante? Se você tem só o tema cibersegurança, você está muito bem em cibersegurança, mas dados você não tem uma governança adequada, acaba impactando o teu projeto de IA. Se você está muito bem estruturado em IA, mas não tem cibersegurança, você pode ter um impacto muito grande. Então, a imagem que eu trouxe aqui para ilustrar para vocês seria como se fosse um banquinho com 3 pernas. Tem 2 pernas que estão muito sólidas, mas tem uma que está um pouco capenga. Isso vai impactar a tua estratégia de negócio. Então, quando a gente olhar a estratégia digital, a gente tem que olhar para a sustentabilidade digital, que tem cibersegurança, dados e IA. E quando nós fizemos a média ponderada entre todas essas 3 matérias, o Brasil hoje tem uma maturidade de 0 a 100 de 50%. A gente tem uma grande jornada para melhorar e para evoluir. Em termos de risco, 44%. Então, se tiver um ataque bem elaborado ou, de repente, não tiver o cuidado adequado com os dados, pode sim, desse ataque, 44% de chance de gerar esse impacto financeiro. Olhando um pouco aqui para a parte de cibersegurança, aqui estamos com a lentes de cibersegurança. O Brasil está, em 2025, com 58% de maturidade de 100 possível. Quando a gente rodou a primeira pesquisa, estava 47%, depois foi para 54% em 24%, e agora estamos com 58%. A gente tem visto essa evolução, então a gente tem visto mais dinheiro sendo direcionado para os investimentos de cibersegurança ficando no nível mais estratégico, mas infelizmente não é para o mercado como um todo. Quem está respondendo essa pesquisa são realmente as empresas que estão comprometidas, que têm mais maturidade. A gente quer chegar no Brasil como um todo, nas pequenas e médias empresas, em outras instituições de governo. O pessoal do governo acabou não respondendo com uma certa relevância, então distorceu um pouquinho esse dado, né? Então, quando a gente olha para a cibersegurança, hoje a gente está no nível C, a gente trouxe uma parte visual muito parecida com aquela parte de consumo de energia, né, que a gente vê no nosso dia a dia para ficar bem palpável, e desses 58% de maturidade significa o quê? Se eu for atacado, tem 43% de chance de eu ter um impacto financeiro no meu ambiente. E de acordo com a minha vertical, de acordo com o meu faturamento, o impacto hoje é de 31 milhões de dólares. Esse aqui é o dado Brasil, tá? Aqui a gente separa por segmento. Agricultura e pesca, construção, farmacêutica. Vocês devem imaginar que o financeiro realmente é a indústria que tem a maturidade mais alta, porque para eles é mais tangível a perda financeira, tem muitas regulamentações, o regulador, o Bacen, ele tem pulso firme de ir lá e auditar e ajudar também na elevação de maturidade, né? Quando a gente olha aqui para o governo, a gente está em 43 e o Brasil em 58. O que a gente vai trazer aqui para o judiciário, junto na parceria com o JX, é tentar, tendo como pano de fundo as regulamentações do CNJ, trazer essa maturidade, não só de cibersegurança, mas quem sabe de dados também, a parte de IA, para a gente ter esses números e poder de comparação. Quando a gente olha a parte de cibersegurança, fica um pouco mais fácil a gente gerar o impacto financeiro. Hoje, no Instituto, a gente já tem lá o algoritmo pronto para trazer o impacto financeiro da parte de dados e da parte de IA. Quando a gente olha as respostas, aqui são algumas médias delas, né? A primeira, a gente pergunta se a empresa tem uma política de cibersegurança. 13% das empresas não tem essa política, é muito preocupante, né? A LGPD também tem sido deixada um pouco de lado, não só para dentro da empresa, mas depois na de dados vocês vão ver também para quem está fornecendo essas informações. A gente deve lançar, depois do Carnaval, o relatório completo, a gente deixa ele disponível para vocês. Olha só, e a de cibersegurança, como já estava mais madura, mais de 200 empresas responderam. A de AI, mais de 100. A de dados foi a única que ficou
um pouco abaixo, né? Mas dessas empresas que responderam, que acabam sendo as empresas que têm uma maior maturidade, acabou ali ficando com a maturidade B, né? Tem uma maturidade boa, mas sempre dá para melhorar. E o risco atual de 40%. Então, quando a gente olha para esse ambiente, na parte do governo, a gente ainda tem que evoluir um pouco mais, está abaixo da média do Brasil e de outras indústrias, né? Mas lembrando também que poucas instituições de governo responderam à pesquisa. Eu queria convidar vocês para, agora em 2026, vocês responderem também, para a gente trazer dados que são importantes para a nossa soberania nacional, para ajudar a nossa estratégia. A gente vem buscando também parcerias com outras instituições de governo para conseguir ter esse dado mais assertivo, né? Então, quando a gente olha ali, eu havia comentado com vocês, né, da LGPD para a tua cadeia de fornecimento, 32% não utiliza, né? Programas de conscientização e treinamento para a privacidade, olha, quase 20% também não rodam esses treinamentos, que são muito importantes. O DIA foi encabeçado pelo Alexandre Zavaglia, um grande especialista de IA, o maior especialista do Brasil, vem fazendo um trabalho incrível, e dentro de AI, a gente viu que aqui a maturidade está em 51%, ainda está na C. E o risco, né, para esses projetos de IA terem impacto, não serem bem-sucedidos e acabarem gerando algum problema para a corporação, é de 53%. Quando a gente olha para a parte de governo, como poucos responderam de A, aqui ficou mais distorcido, né? Mas vocês veem aqui outras indústrias que também estão tendo dificuldade de estruturar o seu programa de IA. Quando eu falo na parte do conselho, muitas empresas sim estão olhando projetos de IA, mas eles estão sendo tratados de maneiras isoladas, muito dentro de áreas técnicas. Não tem um comitê multidisciplinar que vem trabalhando para conseguir direcionar os projetos, porque vai trazer o maior retorno para dentro das empresas, né? Então, das empresas entrevistadas, que eu comentei com vocês, têm uma maturidade um pouco maior, não tem nenhuma, né, que não há uma estratégia formal de IA, mas a gente vê ali, né, que não tem um orçamento tão estruturado, tão direcionado, alocado para ser investido de maneira estruturada. Então, esse foi um raio-x, um olhar de 2025, com uma pesquisa que foi ao mercado para trazer esses indicadores da maneira mais relevante possível. E aqui são as tendências que a gente está olhando para 2026, que são escolhas estruturais que a gente tem que fazer para que seja a nossa estrela guia dentro desses projetos, né? Tratar segurança como área técnica ou governança institucional. Se você continuar tratando com a área técnica, o resultado vai ser claro, vai ser mais do mesmo. Como você ajuda a essa área a ser mais estratégica? Lembrem, né, nós de cibersegurança vieram a maioria da área técnica. A gente precisa se estruturar, treinar, se capacitar mais como executivo. Ajudem o seu profissional de cibersegurança nessa jornada, né? Deem mentoria para eles, mais espaços na reunião de C-Level e também no board. E para IA, a gente vai usar a IA como uma ferramenta ou governar a IA para que ela seja uma infraestrutura crítica dentro do nosso ambiente. Quando a gente olha, por exemplo, a indústria, a parte de energia é uma estrutura crítica para eu conseguir rodar minha planta, para ela produzir. Será que IA não tem que estar nesse patamar? E quando a gente olha para o governo, é a mesma coisa. Infraestrutura crítica, água, energia, IA tem que ser tão importante quanto esses outros temas para que a gente consiga se diferenciar como nação. E depender de ecossistemas tecnológicos sem controle ou construir uma soberania funcional em busca da soberania nacional. Se façam essas perguntas, se questionem, porque isso vai ser o norteador de como os projetos dentro da tua instituição, da sua empresa, caminharão em 2026. Deixa eu passar de novo. Pronto. E quando a gente fala dessa virada de mentalidade, algumas provocações para vocês, né? Sair da lógica. Como proteger sistemas? A gente vai ficar olhando sistemas específicos, ponto a ponto, ou migrar para como preservar a confiança institucional em um Estado digital? O olhar tem que ser mais amplo, mais estratégico e muito mais intencional. Porque no final do dia, o que está em jogo não é o dado, é a confiança, não é a tecnologia, é a legitimidade. Não é o ataque, é a credibilidade pública. Isso eu estou com as lentes do governo, mas isso também vale para as instituições privadas. Mais uma vez, passar o slide.
E quando a gente olha para a sociedade, com o olhar do judiciário, né, a sociedade tem que olhar para o judiciário e sempre ver que os sistemas são íntegros, que as decisões elas não são manipuladas, os dados são protegidos, os processos são confiáveis e a tecnologia ela não distorce a justiça. Ela é apenas uma ferramenta, mas deve ser bem empreendida, cuidada para ter a explicabilidade, não ter nenhum viés, ter todas as camadas de cibersegurança e uma estrutura de dados adequada. Isso é muito maior do que cibersegurança, isso é a sustentação do pacto institucional na era digital. E a gente tem que buscar a resiliência. Vocês já devem ter visto alguma palestra que eu fiz da antifragilidade, mas na maturidade que a gente está, a gente tem que buscar mais a resiliência para depois ir para a antifragilidade. A antifragilidade é você ter um ciclo contínuo sempre aprendendo frente aos ataques e melhorando a sua infraestrutura. Hoje a gente ainda tem que ter barreiras de proteção e de controle para estar mais resiliente, mais robusto frente a esses ataques. E para a cibersegurança, isso vai trazer o quê? Você sendo mais resiliente? Uma integridade institucional, a continuidade do serviço público, de prestação de serviço para a comunidade, a proteção da confiança social. E para os dados, a qualidade da decisão pública, né? A transparência e a rastreabilidade e a base para políticas baseadas em evidências. Para finalizar, a parte de inteligência artificial, a escala da atuação dentro do ambiente estatal também é muito importante para ter os diferenciais de uma melhor prestação de serviço, um serviço mais barato, uma eficiência responsável e sempre ter em mente da necessidade de governança e de controles, para que a IA ela seja o mais assertiva possível e venha ajudar a apoiar o nosso dia a dia, o dia a dia da população brasileira. Então eu agradeço vocês pela oportunidade de estar aqui hoje, a primeira palestra do ano, já estamos esquentando os motores para um ano cheio de novidades. Eu desejo um ano novo muito bom a todos, muito próspero, com muita saúde. E quem quiser me seguir nas redes sociais, eu tenho dedicado muito tempo para criar esses conteúdos, ajudar a traduzir o técnico para o negócio. Então, para o LinkedIn é NSZUCKO e tem o Instagram também, @NicolasChutko. Um dos meus lemas de vida é realmente deixar o mundo mais seguro do que eu encontrei. Então essas iniciativas da palestra, da pesquisa, é algo que eu faço de coração mesmo, porque não é legal a gente ver as instituições deixando de prestar o serviço, as empresas paradas, ou realmente a subtração de valores de idosos, de pessoas da nossa família, de dentro da nossa comunidade. E o que eu digo também é que cibersegurança é uma responsabilidade de todos. Então agora que você tem esse conhecimento, é sua responsabilidade também compartilhar esse conhecimento com a sua família, com a sua comunidade, para que a gente passe, como sociedade, a ter uma postura digital mais segura. Obrigado.